eu vou falar exatamente sobre o que eu disse aí, desse exemplo, dessa imagem de vida que ela passa pra gente. E eu escrevi um poema que fala sobre a corrida da vida, inspirado em você. Eu disse assim: na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair, vai sofrer, e a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho, que vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partiu o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Aprenda quando chorar e quando sentir saudade. Aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom. Aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja, das curvas da solidão, expandindo o pensamento, fazendo do sofrimento a sua maior lição. Sem parar de aprender. Aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada, silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove de todo sabor, sinta o mar, o céu, a terra, sinta o frio e o calor. Sinta sua caminhada e dê sempre uma parada, pelo caminho que for. Pare, não tenha pressa, não carece acelerar, a vida já é tão curta, é preciso aproveitar essa estranha corrida que a chegada é a partida e ninguém pode evitar. Por isso é que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, lá na chegada, onde o fim é evidente, é que a gente percebe que foi tudo de repente e aprende na despedida que o sentido dessa vida é sempre seguir em frente. Hoje não foi fácil, não. Foi difícil, hein, Bruno? Foi, né, Ellen? Olha só, a gente vai começar o programa de hoje falando de violência sexual contra as mulheres. Uma violência que acontece nas ruas, no transporte público e até dentro de casa. A grande dificuldade é que muitas mulheres não percebem que elas são vítimas desse abuso, desse assédio. O meu parceiro André Curvelo foi para as ruas, conversou com várias mulheres e o resultado é surpreendente. Vamos ver. Peguei trem, e então sempre tem, né, aquela coisa de chega perto, dá aquela sarrada, aquela coisa, a gente fica sem graça. Recentemente eu peguei o metrô, aí entrou um rapaz, né, aí todo mundo, as mulheres começaram a gritar: bota pra fora, bota, e para a estação, e chama emergência. Nenhum guarda veio, olhou, o homem continuou indo sarrando e foi. Um vagão só de mulheres, nenhuma delas, todas juntas, né, não tivemos a força de colocar ele pra fora. Você já teve coragem de falar: ô, sai daí, pô? Não, né? Porque, assim, tenho vergonha, assim, da pessoa falar alguma coisa e eu ficar constrangida. Eu não gosto de usar roupa, assim, decote, porque os homens ficam olhando. Aí eu não gosto, eu não me sinto bem. Embalada, se dizia. Qual foi a situação? Às vezes os caras te puxam pra te dar um beijo, aquela coisa, e você não quer, o cara fica insistindo. Porque eu peguei o trem, o homem botou as coisas pra fora e me sujou. Aí eu cheguei como? Eu saí do trem, gritei, ninguém fez nada. Quando eu cheguei na estação, que eu desci, aí veio um guarda, não, me acalmar, mas o trem foi embora. Ele era seu padrasto? É, padrasto. Ele esperava minha mãe dormir, virar as costas pra poder acariciar a gente. Tocava em vocês. É você segurando? É. Eu já tive um problema com um namorado e já aconteceu de eu ir na justiça, de eu dar a entrada na Lei Maria da Penha. Então você foi vítima de tentativa de agressão, foi isso? Sim, agressão. Como você se sente hoje, tendo lembrança desse episódio? Horrível. Eu me sinto
assim, que eu não pude fazer nada, entendeu? Não pude contar, que eu ficava com medo. É muito ruim, mas eu tive coragem. E assim, todas as mulheres têm que ter coragem de fazer isso também. Bom, nós convidamos a Karen para vir para cá conversar com a gente. Karen, chega até aqui, vem para cá, senta aqui com a gente, por favor. A Karen, ali na reportagem, acabou contando que mais de uma vez você se viu diante de uma situação como essa. E você percebia que aquilo que ele estava fazendo era algo assim, era um crime, era algo que merecia punição, ou você achava que era, sei lá, um cara que era abusado e que bastava despachá-lo? Não, eu via que era um abuso, porque trem cheio, eu não tive quem me defender. Eu tinha uma senhora de frente, né? Quem eu acutuquei para ela poder me defender, mas ela não fez nada, ela só me olhou e abaixou a cabeça. E dali eu fui, da estação que eu peguei o trem até a estação onde eu desci em Nilópolis. Naquela situação, o choro na garganta. Foi quando eu desci que eu vi que eu estava suja. Aí o choro veio e eu dei o grito. E como é que você se sentiu depois disso? A cada vez que você precisa entrar no transporte público, voltar a um trem de passageiros, como é que você se sente? Hoje eu não pego trem sozinha. Metrô, eu tento pegar num horário vazio, cheio, eu não consigo. Me dá fobia, minha garganta seca, eu fico nervosa, dá vontade de chorar, volta, né? Foi um trauma para minha vida. Em algum momento você chegou a pensar em denunciar isso? Não, porque eu nem tive coragem de olhar para ele atrás. No trem, o Japeri que eu peguei é muito cheio, né? Eu peguei 5h30 da tarde. Não tem como nem olhar para trás. Assim, a minha solução foi a senhora que estava de frente para mim. Mas eu fiquei com medo, porque se eu gritasse, ele me batesse, ou se ninguém fosse me defender. Uhum. Né? A juíza Tatiane ela está com uma campanha exatamente que ela é uma das organizadoras da campanha Juntos Podemos Parar o Abuso Sexual nos Transportes, que a ideia é estimular tanto a denúncia quanto o testemunho, o apoio das outras pessoas que estão em volta a essa mulher que naquele momento está sendo vítima, né? Com certeza. O que a gente percebe? A mulher que está num transporte lotado de gente, ela está sozinha, ela se sente sozinha. Então, qual que é o mote da campanha? É estimular essa mulher a denunciar, porque ela tem vergonha do que está acontecendo. Primeiro, ela não sabe. A primeira reação, você olhar e pensar, será que isso está acontecendo? Será que é verdade? Será que estão passando por isso mesmo? E a hora que ela percebe que ela está passando por essa situação, ela tem vergonha e ela tem medo. E as pessoas que estão em volta olham aquilo e muitas vezes se omitem. Só que ao se omitirem, elas assumem um papel, elas assumem um lado do abusador. Elas apoiam esse abusador e passam a mensagem para ele seguinte: pode continuar fazendo, a gente vai fazer de conta que não está vendo, não vai dar em nada. Então a campanha que nós fizemos tinha esses dois focos: a vítima denunciar, como? Gritando, chamando a atenção das pessoas que estão ali ao lado, e as pessoas que estão em volta se mobilizarem, porque tem um direito de uma mulher sendo violado. Pode ser que não tenha uma violência física, como o caso dela, mas tem uma violência emocional e psicológica muito grande. Ô, Bruno, você morou muito tempo fora do Brasil. Você achava que o comportamento, pelo que você observa, é semelhante com o comportamento daqui, nos transportes? Ou tem ou na rua, ou em relação às mulheres? Ou você percebeu algum tipo de diferença? Então, eu morei no Japão e morei na Europa também. Então, assim, no Japão tem um problema também por questão dos trens serem muito, muito cheios e as mulheres ainda são muito submissas. Então, acontece muito isso lá. E exatamente assim, não é por estar na Ásia, enfim, é igual. E falando da Europa, aconteceu também um caso comigo parecido de eu ver um senhor fazendo exatamente isso por trás de uma menina num ônibus em Milão. E eu como brasileiro, não aguentei ver aquilo e falei para ele parar. E foi uma situação complicada porque as pessoas me olhavam e diziam, mas quem é esse rapaz? Enfim, eu queria meio que mostrar para ele que aquilo estava errado. E ninguém me olhou. As pessoas viraram de costas. Ninguém te ajudou. Não, e aí o rapaz depois veio contra mim, quer dizer, criei uma confusão. Claro, eu assumi um risco, mas eu não consegui ficar calado. Ou seja, infelizmente acontece lá fora também. Mas as campanhas, elas estimulam exatamente esse comportamento da não omissão. Só para ter uma ideia, em São Paulo, o ano passado foram 195 relatos. Esse ano, em razão da campanha, nós pulamos para 246 relatos. Ainda o ano não se encerrou.
Então, a gente acredita que o aumento da denúncia se deve, sim, ao estímulo e à visibilidade do problema. Ô, Rosângela, eu acho que o que acaba acontecendo é como se houvesse uma banalização, né, desse que é um crime, ou em alguns casos uma contravenção, mas uma banalização. É o que acontece. O trem está cheio, o ônibus está cheio, então acaba acontecendo e ninguém... É como se você não falasse, você não sofresse com aquilo. E as pessoas nunca pensam que pode acontecer com minha filha, com minha irmã, com a minha mãe, né? Parece que você é um homem que está só no mundo e aí não tem nada a ver com isso. Tem uma pesquisa interessante que foi feita num caso depois da Segunda Guerra Mundial. Uma jovem foi assassinada no Queens, em Nova York, chamada Kate Genovese. Ela começou a ser esfaqueada, ela começou a gritar. As pessoas acenderam as luzes da casa, das janelas, e começaram a pedir para parar. E aí o cara correu, o assassino. De repente, todo mundo apagou a luz e ele voltou a esfaquear ela. E aí ela voltou a gritar, as pessoas voltaram a acender a luz. Gritaram para parar. E aí o que aconteceu? Apagaram a luz e ele voltou e terminou de matá-la. E foi feita uma pesquisa, foi nos anos 50, e criou-se a partir desse caso a ideia de que a omissão é uma forma de violência.